Olá, meus irmãos espirituais. Estamos aqui em mais um vídeo no canal Caminhos do Espírito com Rodrigo Bastos. Hoje estou aqui com uma presença ilustre no canal, uma convidada ilustre, a nossa amiga de sempre aqui, a Crislaine. Hoje a gente vai falar de um assunto que nos pega. A gente estava aqui conversando aqui previamente, a gente viu que é um assunto que é universal para a gente, que a gente tem coisas para compartilhar, mas a gente já percebeu que temos assuntos pendentes nisso que a gente vai expressar aqui para vocês hoje. Já vou pedindo para que deixe o seu like. Quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E o assunto hoje vai dar o que falar, vai dar aí, compartilhe aí com seus parentes, para que a gente caminhe juntos dentro de uma evolução espiritual, uma evolução moral, todos juntos, sem preconceito, sem essa coisa, não, é religião, não, aqui está falando sobre o ser humano, aprendendo a ser humano aqui. Então, agora, vou pedir para que a minha convidada, a Crislaine, se apresente um pouquinho para o público e a gente possa iniciar esse bate-papo sobre reforma íntima. Vamos lá, Cris? Vamos lá. Olá, pessoal do canal do Rodrigo, pessoal que nos assiste em casa. Rodrigo, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com você. Eu sou a Crislaine Ruano, podem me chamar de Cris, que é mais curtinho. Desde 2019, eu venho nessa busca por compreender quem nós somos, compreender a complexidade do ser humano. Então, desde então, pouco antes da pandemia, eu venho estudando sobre as emoções, sobre a mente humana, sobre como a gente pode, como nós podemos nos tornar seres humanos melhores, todas as nossas complexidades. Atualmente, eu sou formada, especializada em inteligência emocional, né, se a gente olhar para essa parte mais material da coisa. Sou escritora e terapeuta integrativa em formação, além, é claro, de trabalhar no mercado corporativo, numa empresa de finanças, que é totalmente o inverso do que a gente está falando aqui hoje. Né? Então, assim, só para contextualizar um pouco, eu conheço o Rodrigo há mais ou menos 2 anos e meio, por aí. A gente se trombou na internet, né? Eu sou escritora, então eu estava fazendo uma pesquisa para um livro que eu estou escrevendo, que é um livro histórico que vai falar sobre as complexidades do ser humano, sobre as emoções, como nós somos ao longo das eras, né? E ele pega uma parte que o Rodrigo ele fala muito, que é sobre o século passado. E eu encontrei o Rodrigo no Instagram, graças a uma publicação que ele fez, e de lá para cá a gente tem conversado muito, o Rodrigo tem me mentorado, muitas vezes nessas partes históricas, né, para buscar alguma fonte específica, e também nessa parte espiritual, né, que para mim foi uma surpresa, porque eu já vinha pesquisando sobre isso, o Rodrigo tem um embasamento, conhecimento sobre isso, e aí a gente saiu do campo da história, a gente entrou nesse campo da espiritualidade e estamos aí, né, Rodrigo? Isso é verdade, isso é verdade. E foi muito legal, né? Como que a vida faz a gente se comunicar um com o outro dentro daquilo que a gente precisa, né? Dentro de o que eu falo que é só um pretexto que apareceu, que foi você precisar de uma fonte, a gente entrou em assuntos espirituais, em assuntos do ser humano, que é muito importante, né? O que a gente vai falar aqui, que hoje se propôs a conversar aqui, que é a reforma íntima. Então, assim, é uma amiga muito querida, a Cris.
Ela sempre acompanha aqui o canal, ela dá as opiniões dela, a gente conversa, embates históricos, A gente discute muito. Embates filosóficos ferrenhos durante horas falando Horas. sobre assuntos específicos. E aí a gente falou, não, vamos falar de reforma íntima. Vamos falar de reforma íntima, os dois combinou e é que hoje estamos aqui para conversar sobre esse assunto. Você quer começar, Cris? Ou você quer que eu comece com a palavra? Eu vou Pode começar. Pode começar com a palavra, depois a gente vai estruturando a conversa. E vou falar que o assunto de hoje é um assunto que me pega muito, que é a reforma íntima. Que dentro de todo esse tempo que eu vou estudando o espiritismo, a doutrina espírita, filosofia, ela falou também, a Cris aqui, que eu falo um pouco de história também, estudando o ser humano em si, em toda a sua complexidade, para mim sempre foi difícil conversar sobre reforma íntima e eu ter uma maneira de me reformar intimamente. É muito difícil você chegar e olhar para si. É muito mais fácil a gente conseguir olhar o outro. O que o outro erra? O que o outro faz de errado na minha concepção de ser humano? Então, com o tempo, estudando os livros de Kardec, os livros do Chico, toda essa experiência, essa bagagem de conhecimento que a gente vai adquirindo, não quer dizer que a gente tenha conhecimento pleno, todos nós estamos aqui para complementar um ou outro do que nos falta. O primeiro segredo da reforma íntima que eu me apeguei é que imagine que você pega um avião e dentro do avião você está lá sentado, está confortável lá no seu banco, pô, que visão bonita. O avião decola voo lá para cima, você está lá no céu, aquelas nuvens belíssimas que você está enxergando, e do nada você escuta a voz de um piloto, manda uma mensagem para sua tripulação, falando, olha, precisamos fazer um reparo aqui no ar, agora. A gente vai fazer um reparo aqui nas asas do avião, no ar, a gente não pode parar, a gente vai ter que reparar esse avião agora, no ar mesmo, aqui durante o voo. É justamente o que é a reforma íntima. É fazer um reparo de um avião que já decolou. Temos que ter consciência disso, porque não vamos parar nossa evolução para fazer nossa reforma íntima. Não vamos sair do nosso trabalho, que nós conquistamos o pão de cada dia, para fazer a reforma íntima. E nem podemos sair do convívio das pessoas que estão ao nosso redor para promover nossa reforma íntima. E o fato de ser imperfeito, olha, eu sou imperfeito, meu Deus do céu, eu tenho que ter um tempo só para mim, eu tenho que me isolar do mundo, não é uma desculpa para abandonar o nosso dever. Porque Deus não espera que você fique perfeito para fazer o que se precisa fazer. É fazendo o que se precisa fazer que aprendemos a caminhar para uma perfeição. Perfeição relativa que seja, mas uma perfeição. Nossa vida, nossa encarnação é um meio de nosso aperfeiçoamento. É por isso que o Cristo, quando ele encarna, ele escolhe a manjedoura e a aldeia de Belém. Já começa nos dando a lição grandiosa do Evangelho. Não importa de onde você veio, não importa quantos débitos você tem e quantas imperfeições você tem, pois não é o ponto de partida que define o ponto de chegada. O que a gente enxerga nos nossos dias atuais? Jamais o consumo de remédios para ansiedade, remédios para depressão, remédios para insônia, mesmo com tudo que temos, tecnologia, terapias, nunca houve tanta solidão no mundo.
Na Inglaterra, atualmente, foi criada uma secretaria da solidão, porque jovens de 12, 14 anos estão mergulhando em um processo de inadaptação na sociedade atual, contribuindo cada vez mais para o aumento do índice de suicídio, gente. É muito triste, porque nunca na história da sociedade humana se bateu taxas tão altas de suicídio como nos tempos atuais. O colchão, eu vou dar um exemplo do colchão, um exemplo muito besta dentro do assunto que estamos falando, mas você vai numa loja de colchão hoje, o vendedor chega e fala, olha, tem um colchão que ele tem espessura tal, para isso, para aquilo, para sua coluna, é ortopédico, para seu braço, para o seu pescoço e tudo mais. E o engraçado é que as pessoas compram esse tipo de colchão, os melhores colchões do mundo, e mesmo assim não conseguimos dormir. Antigamente, a gente tinha o colchão às vezes era um lençol na madeira do chão. As pessoas que vivem no interior, pessoas que tiveram uma vida na roça, que a gente fala, dormia no chão, e dormia feliz, dormia tranquilo. O que está acontecendo na nossa vida que não conseguimos ter paz? A gente tem que lembrar que reforma íntima é processo educativo da alma. É um processo educativo da alma. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso e como a gente consegue digerir os processos educativos que nos chegam de diversas maneiras, diversidades diferentes durante a nossa existência. Cris, quer falar alguma coisa? Já falei demais já sozinho aqui. Não, a gente vai complementando. Só para deixar claro, né, para quem nos acompanha, o Rodrigo é de uma raiz espírita, né? Sua família é de uma raiz espírita. Eu fui criada na religião católica. Eu amo toda a liturgia ao qual eu cresci aprendendo. Eu servi muitas vezes na igreja, por anos, por décadas, enfim. Mas chegou um ponto crucial na minha vida, em 2019, que é como eu já tinha relatado, que eu senti a necessidade de olhar um pouquinho além, de enxergar Deus além daquilo que eu conhecia. Então, eu comecei a expandir um pouco o meu olhar, porque se Deus está dentro de cada um de nós, se nós somos a imagem e semelhança do outro, Deus também está dentro do amigo que é da outra religião, que é da outra doutrina. Então, eu expandi um pouco a minha visão. E aí eu comecei a estudar outras religiões, outras filosofias. Para quê? Para encontrar a espiritualidade verdadeira. Encontrar aquele pedacinho de cada uma dessas doutrinas, dessas filosofias e unificar aquilo que eu já tenho. E foi aí que eu encontrei no espiritismo, assim como em outras doutrinas, como o budismo, Umbanda, enfim, outras religiões, outras filosofias, algumas respostas para me transformar e assim transformar, ajudar, né, ser instrumento para auxiliar na transformação do outro. Como estudante de terapia, né, terapeuta em formação, a gente tem que expandir e olhar também as outras realidades. E foi aí que eu vi na reforma íntima, que é algo tão belo que a doutrina espírita prega com tanto amor, que é algo não só inerente à filosofia, não inerente à doutrina, mas é abrangente. Quantas vezes outras religiões, quantas vezes, até mesmo pessoas que não têm uma religião, né, agnósticos, ateus, eles olham para si e falam, poxa, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. E isso dentro da doutrina espírita é algo muito palpável, que a gente não vê com tanta frequência nas outras. Né? Então foi aí que a gente começou a dialogar sobre esse assunto e a gente está falando dele hoje. Rodrigo, você falou uma coisa interessante sobre a solidão, né? Que lá na Inglaterra as pessoas, foi criado essa Secretaria da Solidão. Existe uma diferença entre solidão e a solitude. A solitude é o ato da gente se isolar por conta própria para estarmos conectados conosco.
né? Igual a gente estava comentando nos bastidores sobre o monge tibetano que sobe a montanha, né, e fica lá conectado ao seu próprio ser. Isso é a solitude. Então, aqueles dias, sábado, que você, esposa, quer ficar em casa sozinha, ou você, marido, no domingo de manhã, quer ficar em casa sozinho, deixa a esposa na casa da sogra, né, na casa da mãe dela, para você se conectar, para você se reabastecer, isso é solitude. Porque naquele momento você vai falar com você mesmo. Quem sou eu? O que eu gosto, né? A solidão é aquela sensação de, poxa, eu tô sozinha estando no meio de muitas pessoas. Então é aquela coisa um pouco mais forçada, mais inconsciente, né? Muitas vezes acompanhada de uma depressão, muitas vezes acompanhada de uma ansiedade. A gente está vivendo num mundo de múltiplas telas e múltiplas informações ao mesmo tempo. A gente está vendo o que está acontecendo hoje, né? 13 de outubro de 2023, que está acontecendo no Oriente Médio, que está acontecendo na Europa. Então, assim, a gente acaba se isolando, não por conta própria, de forma inconsciente, por não se sentir mais parte desse meio. E aí que vem essas doenças, né? Ansiedade, depressão, pânico, que é uma coisa que tem que ser vista com muito carinho por um profissional, né? Por uma pessoa mais habilitada para ajudar a gente a sair disso. Na via a favor, entra a reforma íntima e os processos de autoconhecimento, que são nesses momentos em que a gente começa a se conectar conosco. E quantas vezes a gente descobre que nós temos sombras, que nós não somos perfeitos, que nós temos inúmeros defeitos. Só que ao invés da gente ficar deprimido, ficar se martirizando, ficar se culpando por todos esses defeitos que a gente encontra, é uma forma da gente se acolher, né, se aceitar e começar o processo de mudança. E nesse processo de mudança vem uma grande evolução moral, de valores, espiritual. Muitas dessas fases que as pessoas se encontram, né? Existe uma grande mudança no paradigma dessas pessoas nessas fases. Então, assim, você que está passando por esse momento de solidão, achar que o mundo é um lugar inóspito, tá com depressão, tá com ansiedade, procura ajuda de um profissional, procura uma pessoa habilitada, uma pessoa de confiança. Existem vários locais, o SUS tem também pessoas habilitadas para isso. Procura essa ajuda. E na via a favor, também comece a olhar um pouco mais para si, comece a estudar um pouco mais, não tenha medo do que você vai encontrar. E garanto que quando esse processo todo finalizar, você vai ser um ser humano muito melhor e vai compreender a humanidade do outro. O que é legal comentar, Cris, que eu falei da parte religiosa, você está falando de uma parte importantíssima também, que às vezes a pessoa, que nem você falou, a pessoa não tem uma religião, a pessoa é uma agnóstica, a pessoa é uma ateia, e ok, ela não vai procurar dentro da religião, talvez essa força. Que nem você falou, às vezes ela vai procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, ajuda no SUS, até às vezes vai ligar para tem um número, né, para evitar o Tem, suicídio. acho que é o CVV, né? Não vou lembrar agora o Centro de número. Valorização à Vida. Isso. E às vezes a pessoa vai ligar, precisa só ser escutada, né? A pessoa só precisa. E nesses momentos, até mesmo aquela pessoa que ela não tem uma espiritualidade formada, ou ela não segue uma religião, ela começa a se questionar, né? Existe algo maior? Não existe? Que a gente já viu aí, tanto em vídeos na internet, né, de pessoas ilustres, quanto em estudos mais pautados, que, querendo ou não, o ser humano ele precisa acreditar que existe algo além. Mesmo que ele não professe a sua fé em uma religião, em uma instituição, em uma doutrina, uma filosofia, ele precisa sentir que ele é parte de um todo. Então, assim, a reforma íntima, que é algo mais pautado ao espiritismo, que eu acredito que deveria abranger para todas as doutrinas, ela é uma forma de você começar a olhar a si e começar a pensar, poxa, mas existe algo maior? E se existe algo maior? Não precisa, você pode dar o nome de Deus, de luz, de universo, de energia, de centelha divina, ou de, sei lá, o grande arquiteto do universo, não sei. Mas a partir do momento que você sente que você faz parte de algo, já é uma motriz para você sair de onde você está.
né? Então, até mesmo aquelas pessoas que não têm uma religião, no fundo, quando elas deparam com a própria solidão, quando elas começam a olhar para si mesmas, encarar as sombras, tirar momentos de solitude, nelas elas percebem que existe uma ordem nas coisas, que essa ordem é regida por algo maior, independente do nome. Nós chamamos de Deus, né? E é nesse momento que elas conseguem sair dessa motriz. Eu vou falar uma coisa, eu vou pedir permissão para mudar essa palavra reforma. Por quê? Reforma, o que você pensa em reforma na hora que você vai falar reforma? Você pensa em construção, você pensa nos pedreiros quebrando umas paredes, engenharia, decoração, designer. E não é bem isso que estamos conversando. A alegoria é boa para a gente começar. Tinha anotado exatamente isso para falar, Rodrigo. Mas se a gente quiser adentrar nas profundezas desse tema, a gente tem que melhorar as expressões. Porque o que aqui estamos tentando resgatar nesse vídeo, nesse encontro, são princípios. E princípios, eu vou falar no caso do Consolador Prometido, do Evangelho de Jesus. Por que eu digo isso? Porque o ser humano, ele é ansioso, eu estava falando isso com a Cris nos bastidores aqui, ele é ansioso por uma receita de bolo. Eu que tenho descendência mineira, adoro uma receita de bolo, adoro uma receita de pão de queijo, posso falar, adoro receita. Faz 100 gramas de farinha aqui, mais 50 de queijo ali, mas a vida, ela não é bem assim. Por isso que, às vezes, temos que relembrar desses princípios que são semelhantes como o oleiro que molda a argila e dali saem belos produtos feitos de cerâmica. Moldar é a palavra, é uma mistura de técnica, sensibilidade e de arte. É muito importante guardarmos a palavra moldar, porque os princípios deixados pelo Consolador, aquele que nos consola, que é o Mestre Jesus, são responsáveis por nos moldar. Eu tinha notado realmente isso que você falou. Reforma é um nome tangível, material, né? Sempre nos lembra, né? Começo, meio e fim. Só que o autoconhecimento, o moldar-se interno, ele não tem começo, meio e fim, ele é eterno. Você desencarna hoje, para quem acredita em reencarnação como nós, né? Você desencarna hoje, você vai para um lugar, a sua alma está ali. Você vai reencarnar de novo para resolver pendências ou para viver outras experiências, sua alma está ali. Então o processo é contínuo. Exatamente, Cris. O primeiro princípio, Cris, que eu queria aqui é fazer nos relembrar, você acabou de falar, mas eu vou falar de novo. Você é imortal. Imortal. Essa é a luz central do nosso pensamento aqui. Como ela falou, nós acreditamos em reencarnação, é a luz central do nosso pensamento. Somos imortais. Porque esse princípio é importante. Por quê? Porque a maioria de nós vivemos e moldamos nossas vidas não dando atenção a esse princípio. Vou exemplificar para todos entenderem de maneira mais ampla. Quando você vai escolher a sua profissão, você vai escolher uma carreira acreditando que você vai morrer. Então falamos assim, olha, eu vou estudar aqui engenharia, vou ficar 10 anos estudando, 5 para me formar, mais 5 para fazer pós e não sei o que lá, pós aqui, pós ali. Aí eu vou trabalhar mais uns 40, aqui, ali, vou juntar um dinheirinho, vou me aposentar e viver até a minha morte com essa aposentadoria. Nós não chegamos e falamos, bom, vou aqui desenvolver um plano de carreira, um plano profissional para 400 anos. Uhum, exatamente.
Eu não vou chegar e falar assim, não, eu vou fazer aqui um plano para 400 anos, para próximas encarnações, eu vou deixar aqui planejado dentro do meu espírito esse plano de carreira. Nós não fazemos um plano de carreira imortal, começando aqui e agora. Não. Se você for falar isso aí para alguém, se a gente começar a falar isso aí, olha, tô fazendo um plano de carreira para 400 anos, a gente vai parar no manicômio. É capaz da minha esposa me internar e o esposo da Cris internar ela no manicômio. Exato. Vai falar, ó, estão ficando maluco, não sei o que está acontecendo aqui. Então a gente desenvolve planos funerais e não imortais. Nós construímos relacionamentos até que a morte nos separe. Então a gente se encontra lá no plano espiritual falando assim, sai daqui porque até que a morte nos separe. Acabou, filho. Já foi, a morte encerrou nosso relacionamento, já era. Levamos, sim, os nossos relacionamentos para o sempre. E também não só aqueles relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, mas também levamos as inimizades junto disso. Então, Principalmente. exatamente. Quando colocamos a imortalidade da alma no nosso plano de jogo, colocamos em xeque várias formas que enxergamos a nossa vida. Começamos a moldar a maneira de pensar e moldar nossa intimidade de maneira diferente. Por que moldar? Porque não quero que fixe na cabeça de vocês estruturas rígidas, como uma estrutura de um prédio, como uma estrutura de um shopping. Você não é uma estrutura feita de concreto, duro, imóvel. Esse não é o processo do espírito imortal. Por que não? Você já experimentou adquirir um bom hábito e perder outro ruim? Por exemplo, nossas redes sociais. Aí tem o TikTok, o WhatsApp. Se eu impedisse que você utilizasse uma dessas redes por um dia, muitos perderiam o apetite, não dormiriam, mas arranjariam maneiras para ter essa interação com o outro e com o meio ambiente. Nós nos moldamos com a situação. Então, no momento que eu impedir você de usar o WhatsApp, você vai começar a escrever cartas novamente para poder se interagir com o outro. E é isso que nós fazemos. Nos moldamos perante a situação. É isso a palavra que estamos querendo aqui explicar melhor. Quando você comentou sobre a imortalidade, né, que nós somos seres imortais, algumas doutrinas, algumas religiões, elas colocam que nós viemos para cá e acabou. Né? Depois disso tem o fogo do inferno ou tem o paraíso do céu e acabou. Para quem acredita, né, nessa doutrina mais reencarnacionista, que nós somos almas imortais, quando a gente olha para o processo do molde, né, de moldar-se eternamente, de buscar novos valores e evoluir, a gente começa a perceber que a vida ela é infinita, que não tem uma finitude. Essa experiência carnal, sim, ela tem uma finitude. Afinal, né, o corpo foi desenvolvido para viver 120 anos no máximo. Depois ele vai ficando decrépito. Mas e o que está aqui dentro? E a alma? E ela que está ligada a um espírito que está em uma outra dimensão, enfim, né, independente do que cada um acredita. Essa experiência de agora é a que vale. Se em outras encarnações, em outras vidas, você pode ter sido rei, rainha, um camponês, isso você vai acabar trazendo para essa vida, você vai acabar trazendo todas essas memórias, esses cacuetes, né? Você vai estar passando por toda a geração da sua família, que você também traz isso, genealogicamente, você vai estar trazendo isso também, né? Essas questões de família. Você vai chegar no mundo, você vai nascer um bebezinho, esse bebezinho, ele já carrega todas as verdades dentro dele, concorda? Então, assim, ele já carrega essa alma imortal.
Ele já lembra, ele já tem aquelas memórias, aqueles cacuetes, aquelas coisas que ele mais gosta. Se em outras existências você foi professor, quando você é pequenininho, você vai começar a dar aula para os seus ursinhos. Se você foi militar em uma outra vida, você vai querer brincar de arminha quando é pequeno, ou jogador de futebol, enfim, você já nasce uma criança que já tem a verdade dentro de si. Você já lembra do que você veio fazer. Pô, eu vim fazer isso nessa vida, eu vim rememorar algumas coisas, resolver alguns problemas, eu vim para o caminho do amor, do perdão, da compaixão, da empatia. Só que quando a gente chega aqui nesse mundo, a gente se depara com uma coisa que está na nossa mente, que se chama ego. Né? A psicologia vai falar isso com mais propriedade, né? A psicanálise. Podem procurar por artigos de Freud, dos discípulos dele, do Carl Jung, os discípulos dele também, né, os alunos dele. Eles vão falar muito sobre essa formação do ego. E de forma resumida, o que é o ego? Que é essa parte dentro da nossa psique. Né? A gente tem a alma, que tá nesse invólucro, né, tá nesse corpo. E esse ego é uma parte mental que ela carrega todas as nossas crenças. Mas são as crenças que a sociedade coloca na gente, os nossos pais colocam em nós, a escola. Então pega assim, ó, você que está acompanhando quando você tinha 2 anos de idade, qualquer melequinha que você fazia, alguém falava algo para você, você já captava. Opa, não posso fazer isso. Você tá um pouquinho mais velho, tá brincando de tal coisa, alguém vai lá e um pai, um cuidador, um professor, um amiguinho da escola, independente de quem seja, vai lá e te critica. Você coloca esse bloqueio na sua mente. Poxa, então eu não posso brincar de dar aula para os meus ursinhos, porque quem sou eu para fazer isso? Você tá lá, sei lá, brincando de futebol, você nunca vai ser ninguém, porque jogar bola não dá dinheiro, ser cantor não dá dinheiro, é difícil ser jornalista, é difícil ser professor de história, é difícil ser qualquer coisa. Então, assim, o nosso ego, que é uma parte fundamental de nós, em vez dele ser apenas uma parte que nos leva a ter a atenção do mundo, ou seja, é perigoso atravessar a rua sem olhar dos dois lados, isso vai dentro do nosso ego. É perigoso você colocar o dedinho na tomada, isso vai dentro do nosso ego. São programações que nos disparam esses alertas, né, esses alertas de sobrevivência. Mas aí, graças ao mundo ao qual nós estamos, né, que faz parte do jogo, a gente vai colocando no nosso ego crenças, que são as tais das crenças limitantes que todo mundo fala, né? Dinheiro não traz felicidade, você tem que ser bonito para conseguir, sei lá, destaque na vida, casamento é loteria. Então, assim, esses tipos de crença que vão limitando a gente, o nosso ego, ele vai inflando, ele vai se tornando inflado. Então, quando a gente chega na vida adulta, a gente sai da casa dos nossos pais, a gente se depara com um mundo em que ou a gente se sente pressionado por ele, porque a gente vai achar que a gente nunca é perfeito para aquele mundo, ou a gente vai estar com o ego expandido, que a gente vai querer sair passando por cima de todo mundo igual um trator. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, tenho sei lá o quê. E aí você vai passar em cima de todo mundo como um trator, aí lá na frente a vida vai acabar te jogando na sarjeta para você voltar para si. Ou você vai para o mundo se sentindo quem? Um nada. E aí a vida vai começar a fazer o mesmo movimento para você voltar para dentro. E aí a gente volta à máxima das paredes lá do oráculo de Delfos, lá na Grécia, porque o Rodrigo sabe que eu gosto da Grécia, que Sócrates vem trazendo para a gente depois, né? Conhece-te a ti mesmo. Então é o caminho de volta para dentro. E aí que a gente volta a questão da imortalidade. A gente volta para dentro. Opa, é só isso? Eu só vim para viver de 0 até, sei lá, 80 anos? E aí a gente começa a se questionar. E nesse exercício de se voltar para dentro, a gente começa a rever as nossas sombras, rever os nossos valores, rever a nossa moralidade e se moldar. É o fato da gente descobrir, ou melhor, nem descobrir, relembrar quem nós éramos. Que era parte do todo, que é parte de Deus, que é a criação de Deus. Rodrigo, eu acho que eu filosofei demais, né? Tá bom, tá ótimo. Você falou em um momento, né, de quando a gente desencarna, muitas vezes a gente desencarna numa posição social muito
grande, muito alto, às vezes a gente ainda acha que somos reis. Eu vou pedir permissão novamente para você, para o público. Eu relembrei com essa sua fala o livro Voltei, do Chico, que ele fala sobre o irmão Jacó. O irmão Jacó, ele não quis comprometer o Chico, ele colocou um pseudônimo, é o Frederico Figner. Frederico Figner, ele foi um empresário da indústria fonográfica, ele foi responsável de trazer os primeiros LPs para o Brasil. Então, se a gente tem aquele LP, aqueles discos de vinil, foi ele que trouxe para o Brasil. E ele era amigaço de Thomas Edison. E também ele era presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele era doutrinador. Ele era um cara que doutrinava as pessoas. E muitas vezes, nessas reuniões, ele doutrinava certas pessoas. E só que ele doutrinava as pessoas e temos ao nosso redor os espíritos. E o que acontece? Ele desencarna, chega um momento que ele desencarna. E dentro da mente dele, ele fala, não, pô, eu fiz tudo que eu pude, fiz toda a caridade que eu pude fazer, eu tinha uma posição dentro da Federação Espírita Brasileira, não, eu sou um exímio cristão. Quando ele desencarna, todos aqueles espíritos que ele doutrinou em vida, depois veio a desencarnar, estavam esperando ele, lá no velório dele. Vamos esperar esse espírito sair do corpo para ver se ele tem tanta luz assim que nem ele se fazia. E aí, quando ele sai do corpo, não era tudo isso que ele imaginava. Não era tudo isso. Então, o Chico ele falava que uma das coisas que também reformam intimamente o nosso espírito é a morte. O Emmanuel falava isso, que ela é como se fosse a mão niveladora de Deus, porque podemos ter todas as posições sociais, podemos ter todas as riquezas do mundo, mas a partir do momento que nós morremos, nos tornamos iguais. O que vai diferenciar eu de qualquer um de vocês é a nossa moral. A nossa moral é o que a gente leva intelectualmente, é o que a gente leva moralmente da nossa vida, o que vai entrar dentro do nosso espírito, e não posições sociais. Acaba-se no momento que nós desencarnamos. E é um processo, esse processo de nos moldar, voltando para o que a gente estava falando, é bom quando está bom para você e para os outros também. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer uma reforma íntima, a gente também começa a pensar no outro. E não no sentido de agradar o outro, de, não, eu preciso agradar todo mundo. Não, não é isso. É você ter a empatia em se colocar no lugar do outro. A reforma íntima também se consiste isso, em respeitar o direito de ir e vir do outro também. Então, temos que tirar isso da cabeça de coisas definitivas, em quesito moral, em quesito espiritual, em quesito psicológico. Nada é definitivo. Essa coisa de novela, né? Nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela, não existe na vida real. Não pode existir. Existir, existe, mas não pode existir no quesito de reforma íntima, no quesito de nos moldar. Nós precisamos agregar flexibilidade no potencial de mudança. E aqui, começo é falar nos processos educativos da vida, da nossa vida. Para isso, novamente vou pedir a ajuda dos universitários, que é a ajuda do Chico e do Emmanuel. No capítulo 30 do livro Fonte Viva, a mensagem, ela chama Educa-te. Se você precisar me interromper, Cris, me interrompa e complementa, que não tem problema nenhum em parar para você complementar, colocar suas ideias. Essa mensagem, ela chama Educa-te. E ela fala assim, na semente minúscula, começa assim a mensagem, né? Eu vou colocar alguns trechos só e eu vou explicando. Por que minúscula, que o Emmanuel fala? Significa que não importa o tamanho e o quão importante você é ou pensa que é. Não tem a ver de grau evolutivo que a gente está falando aqui. Então começa. Na semente minúscula
mora o germe do tronco benfeitor. A questão aqui que a gente está falando, essa frase que eu acabei de falar aqui, a questão aqui é: para onde você olha? Para o tronco ou para o germe? Quando você olha para alguém, você está enxergando o que se manifestou ou o potencial que se aguarda manifestar? Aqui temos outro princípio de Jesus, do Consolador prometido, a seta da evolução. Antes, eu vou falar por mim, de eu começar a estudar a doutrina espírita, eu pensava que o tempo era uma sucessão de segundos e minutos. Amanhã tudo pode acontecer. E também pode acontecer nada. 90% das pessoas pensam assim. 90%. A partir do momento que eu comecei a estudar a doutrina espírita, percebi que o tempo é uma seta evolutiva. Não só a doutrina espírita, como outras filosofias dentro da história, estudar o ser humano, não só a doutrina. O tempo é uma seta evolutiva. Você vai para frente mal-humorado, revoltado, raivoso, xingando, teimoso, vai carregar você para ir para frente. O Chico falava que a gente vai para frente ou com um pontapé no traseiro ou por bem. A vida se encarrega de dar esse pontapé no traseiro, porque o pontapé no traseiro vai fazer a gente andar alguns milímetros também. Entende? Então, o que a gente está falando aqui, o que o Emmanuel está falando aqui, que a seta da evolução se dá na direção do seu germe. Há uma semente minúscula na sua consciência. E há uma seta que te obriga na direção do tronco robusto, do seu tronco, do seu germe. E aí ele continua aqui. No coração da terra, há melodias dentro da fonte. Lembrando que todos os rios, os maiores rios, o Rio São Francisco, possuem suas fontes, as suas nascentes, todos possuem. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Essa parte eu adoro. Eu acredito que todos aqui já devem ter visto. A Cris também, ela vai lembrar, ela acabou de falar da Grécia aqui. A escultura de Rodin, o Pensador. Pensador, aquela escultura magnífica que todos conhecem. O homem assim, né, pensando. O Pensador. Perguntaram para o Rodin como ele conseguiu esculpir aquela figura fantástica que resume a Grécia. A resposta dele foi simples. Já estava lá. Eu só tirei os excessos. Onde você vai chegar no processo evolutivo já está aí dentro de você. Onde você vai chegar na sua reforma íntima está inato dentro de você. A reforma íntima serve apenas para tirar esses excessos. Esse que é o princípio de você voltar para você. De você voltar para quem você era. Né, de você desconstruir. Agora a gente vai à luz da um pouco mais da psicologia, enfim, né? Os psicólogos de plantão, me desculpe, mas eu vou dar uma resumida. Você voltar para quem você era, sem o ego inflado. É a desconstrução dessas crenças, é a desconstrução de tudo que a sociedade te incutiu. Não que você tem que ser uma pessoa revoltosa. Né? Vou lá chutar todo mundo, vou queimar sutiã, enfim, né? Queimar bandeiras, enfim. Mas é você voltar para quem você era. Aquela criancinha pequenininha que veio ao mundo, que tinha vários sonhos, que tinha várias aptidões. É você voltar para dentro de você. Acho que esse é o processo de você voltar para o seu germe e apontar para o seu tronco. Quantas vezes na vida a gente não está numa carreira que a gente não gosta? Quantas vezes na vida a gente está num relacionamento que não apetece mais? E não digo relacionamento conjugal, eu tô falando assim, ter rodas de amigos. Quantas vezes dentro do seu Instagram, dentro do seu YouTube, dentro do seu Facebook, você segue pessoas, canais que não te favorecem mais?
Isso faz parte de você? É fazendo esse pequeno exercício que está dentro da reforma íntima, né, que você começa a olhar para você, mas espera aí, quem eu sou de verdade? E infelizmente, igual o Rodrigo falou, né, a vida ela nos obriga a isso ou pelo amor ou pela dor. Na maioria das vezes a gente entra em processos de crise existencial, de solidão, de depressão, porque a gente se afasta de quem a gente é. E aí a vida nos obriga a voltar para quem a gente é. Às vezes, você é uma pessoa que, sei lá, trabalha numa área que tem uma super remuneração, mas no fundo, o que você queria era ter uma barraquinha na praia para vender pulseirinha. Mas não, a sociedade te obriga ao quê? Ah, não, essa vida é uma vida melhor, é uma vida mais digna, mas o seu cerne é estar na beira da praia vendendo pulseirinha. E tá tudo bem. Só que assim, quantas vezes, né, Rodrigo, a gente deixa às vezes o egoísmo, deixa a vaidade, e a gente já não está falando da vaidade da beleza, mas daquela vaidade mais poluída, a gente deixa essa vaidade, a gente infla o nosso ego e a gente não exerce quem a gente é de verdade. Eu falo que a prova desse exercício da verdade é esse canal. Nós temos contas para pagar, temos boletos, somos da geração dos boletos, né? Então, assim, mas a gente tá nesse canal, a gente tá aqui dando a cara, tapa na internet, falando de espiritualidade, falando de voltar para dentro de si, falando de autoconhecimento. Nenhum de nós é coaching, isso não é um papo de botequim, mas assim, é uma coisa essencial que a gente precisa fazer, porque uma hora a vida vai cobrar. É a tal da lei do retorno, né? Uma hora a vida vai cobrar e vai trazer você de volta. A vida, ela cobra. Seja hoje ou amanhã, cobra. Cobra muito da gente. Seja nessa ou na próxima, ela cobra o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Muitas vezes, né, a gente fala assim, eu escutei muito dentro das experiências que eu tive de conversas com pessoas. Não, olha, a minha vida, eu fui uma pessoa perfeita. Eu não fiz mal, mas nem bem para ninguém. Não fiz nem mal e nem bem. É quando a gente vai entrar dentro das doutrinas filosóficas, ler um livro espírita, por exemplo, o livro de Kardec, uma das perguntas que o Kardec faz para os amigos espirituais é: uma vida na qual você não faz nem bem e nem mal, como você pode resumir essa vida? O espírito fala: você é tão infrator quanto aquele que fez o mal. Porque aquele que fez o mal, ainda ele teve a sua personalidade, ainda se destacou na sua personalidade. Você foi um cara que não deixou nada. E às vezes você está fazendo mal para você mesmo, porque nisso, né, nessa vida eu não fiz o bem e não fiz o mal. E para você, você está olhando para o outro, né? Exato. E aí, e para você? É sempre pro outro, né, que a gente olha. Exato. Nunca é pra gente. A gente nunca olha pra gente. A questão da reforma íntima é justamente isso que a gente tá falando. É a gente virar a câmera. É como Jesus falava. Por que você olha o argueiro no olho do seu irmão se você tem uma trave na sua? É você fazer uma selfie sem usar o filtro. Exato. Perfeita. Olha, alusão perfeita que você acabou de dar. Modernidade, né? É você fazer a selfie sem usar o filtro. E você vai ver todas as imperfeições, viu? E ao invés de você criticar essas imperfeições, cara, acolhe. Acolhe todas elas. E olha para dentro de si. Ó, Cris, vou dar um exemplo. Vou dar de novo, entrar no exemplo da pessoa fofoqueira aqui. Uma pessoa fofoqueira tem um potencial angélico dentro dela. A gente só precisa diminuir o excesso. Pequeno, diminui o excesso. Coisa pouca. Pois a pessoa fofoqueira, ela é um comunicador. Ela só tem que diminuir o volume. Tá muito alto. Vamos diminuir o volume e mudar a direção. Pois ele só sabe falar do negativo. Vamos mudar a direção para que essa pessoa comece a divulgar o positivo para as pessoas, em vez de ficar falando mal dos outros, comece a falar coisas boas para os outros. Olha aí, a pessoa ciumenta
tem um potencial divino dentro dela. A pessoa invejosa tem um potencial divino dentro dela. Por quê? A pessoa ciumenta, vou dar o exemplo dos ciúmes primeiro. Só precisa tirar um pouquinho das arestas e mudar a direção, pois o ciumento sabe cuidar e preservar. Cuidar e preservar. O invejoso, ele deseja aquilo que é da pessoa. Se a gente aparar as arestas dessa pessoa e mudar a direção, ele consegue enxergar o que há de melhor nas pessoas, mesmo não existindo. Mesmo sendo, às vezes, uma ilusão da cabeça dele. Mas ele consegue enxergar o melhor na pessoa. Então, se a gente aparar a aresta de, não, eu quero isso para mim, aparar a aresta, muda a direção, você vai estar enxergando o que é de melhor na pessoa. E a pessoa ciumenta, se aparar a aresta e mudar a direção, ela vai saber cuidar e preservar os seres humanos ao seu redor. Então, isso é uma questão de perspectiva. A reforma íntima é isso, é questão de perspectiva. Não é porque, não, eu tenho um defeito, meu Deus, como eu sou horrível, eu não mereço estar nessa vida. Não, não é isso. Não é questão de se autoflagelar, que nem certas filosofias fazem. Não, flagelo, tá, jejum de um mês sem comer para poder me desfazer desse pecado. E não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de você se olhar para dentro. Olhe-se para dentro. É que a Cris falou. Tira uma selfie sem filtro. Você vai ver, pô, aqui, ó. Se eu começar a passar um creme aqui, melhor aqui. Se eu olhar aqui. É exatamente isso. Continuando a mensagem do Emmanuel, ele fala: também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Então, o que quer dizer isso? Se você fizer um teste de paternidade, se existisse um teste de paternidade no espírito, daria positivo que você é filho de Deus. Dá para perceber pelo padrão genético do espírito que Deus está em você, que Deus está em cada um de nós. Deixa eu fazer uma complementação agora, um pouco à luz do universalismo, né? Olhando as outras religiões, as outras doutrinas. Se a gente pegar aquela passagem da Bíblia, me corrija se eu estiver errada, tá? Em que Jesus fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, logo, cara, Jesus que é Jesus falou isso. Isso está escrito na Bíblia, né? No norteador dos cristãos. Jesus fala isso, que Deus está dentro de nós. Aí a gente vai um pouco mais para as filosofias mais orientais. Existe uma centelha divina dentro de nós. Existe um Buda dentro de nós. Existe uma energia cósmica dentro de nós. Então, todas elas estão convergindo para o mesmo ponto de partida. Existe um Deus, Pai e Mãe, que nos gerou. Um Deus, né, Pai. Enfim, uma divindade maior, suprema, luz, universo, infinito, arquiteto, o nome que você quiser dar, que nos criou. Então, assim, é o tal do voltar para dentro e aí a gente vai encontrar Deus. Aí, Rodrigo, nessas horas, muitos de nós ficam assim, pô, mas onde já se viu Deus dentro do Rodrigo? Ah, o Rodrigo passou no sinal vermelho. O Rodrigo não pagou aquela conta. Mas espera aí, tira um pouco o foco do Rodrigo e olha para você. Deus está dentro de você, mas o que você está fazendo é digno de ser Deus? É digno de você exercer o seu papel? Porque às vezes, muitas vezes, Rodrigo, e agora eu vou fazer uma reflexão, tá? Depois você complemente se tiver certo ou não. Mas quantas vezes a gente tem a vida travada e a gente se pergunta, pô, mas se Deus está dentro de mim, por que minha vida está travada? Será que realmente o que você está fazendo é divino? Ou não? Se é divino, sua vida vai destravar completamente. Se não é divino, a vida vai travar. Deus está dentro de você, mas isso não quer dizer que você consegue fazer tudo o que você quer. Isso tem que estar de acordo com o quê? Com o seu alinhamento, com quem você é, com quem você busca. O que seu espírito veio fazer nessa vida? Às vezes você está querendo ir para um lado muito materialista
né? Eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ter uma casa linda, maravilhosa num condomínio, uma sacada gourmet linda, 4 carros importados, mas na verdade o seu cerne é outro, igual o exemplo do cara lá na barraquinha da praia. E aí a sua vida começa a travar. Quando você começa a destravar a sua vida, olhar para dentro de si, não se autoflagelar, porque isso não é algo divino, Deus se autoflagela? Desconheço. Você começa a destravar a sua vida. E isso é legal. E assim, não é nenhuma promoção do tipo, faça a reforma íntima que você vai destravar a sua vida. Isso é essencial. Olha para dentro de você que tudo vai destravar. Mãe de Ná, Crislaine Ruano destravando a Não vida de todo é! mundo. Não é? Você segue para mais dicas? Curte, compartilha? Vou começar a mandar no Pix aí, ó, o dinheiro para você que ela destravar a segue vida. aqui, você que é membro, né? Mas Exato. Rodrigo, não, sério, isso daí eu acredito que eu não estudei profundamente a obra de Kardec, não estudei profundamente a obra de Chico, mas a gente vê qualquer um dos livros de Emmanuel, até mesmo, vai lá, pega no seu Netflix, na sua TV, sei lá onde, bota lá o Nosso Lar, filme bacaninha lá, 2 horas, já vamos fazer promoção do filme, né? 2 horinhas lá, para você ver que quando você não está alinhado com a sua essência, você não consegue chegar a lugar nenhum. Quer ver um exemplo? Vou falar do filme, tá? Não vou falar do livro, porque eu não sei se o livro fala isso. No filme No Nosso Lar, quando o André Luiz, ele consegue aceitar que ele tá desencarnado, que o nosso lar é um lugar lindo, maravilhoso, todo moderno, e ele vai na sala do conselheiro, né? Que ele vai lá pedir conselho. Ele chega lá, quer passar na frente de todo mundo, ó, ele tá ainda inflado, ele tá com a memória da Terra ainda, né? Meu ego inflado. Eu sou médico, eu sou poderoso, eu consigo entrar em qualquer lugar e ter a resposta que eu quero na hora que eu quero, porque eu tenho influência. Ele entra lá, ele se projeta, o ego, ele se projeta, o conselheiro, ele vira para ele e fala assim, olha, entra na fila, vamos esperar todo mundo, espera a sua vez chegar. Ou seja, essa é uma ilustração, essa é uma alegoria que mostra que, cara, se você não está alinhado a quem você é, sua vida vai continuar travada. Ele teve que sentar e esperar chegar a hora dele. Se ele tivesse baixado um pouquinho a memória terrestre da influência, do poder, chegado e sentado no lugar dele, na hora que ele sentou o bumbumzinho na cadeira, ele seria atendido muito mais rápido, porque ele estaria alinhado com quem ele realmente é. Ok, eu tenho que esperar, tenho que ter paciência. E quantas vezes na vida da gente a gente não faz isso? A gente quer passar na frente, a gente quer fazer uma coisa que não está alinhada com a gente. É mais ou menos essa alegoria do filme. Assistam o filme No Nosso Lar. Tudo que a gente está falando aqui está lá no filme, tá? E aí ele fala assim, mas é rapidinho o meu assunto. Aí ele fala assim, olha, de todas essas pessoas aqui, também são rápidas. Exato! O problema de todo mundo aqui é rápido. Se ele tivesse alinhado com quem ele é mesmo, ok, eu sou um espírito que estou aqui, estou querendo respostas. Vou sentar igual todo mundo, vou esperar. A minha hora vai chegar, né? Não, ele passou na frente, ele está totalmente desalinhado com o que ele era de verdade. Né? A partir do momento que ele entendeu quem ele era, olha o que aconteceu na história de André Luiz lá no plano espiritual. Ele escreveu o Nosso Lar lá, né? Sim. Começou a desenrolar. Então, gente, esse é o caminho de volta para dentro. Já que você falou do filme, eu vou falar do livro. Isso, por favor. O André Luiz, ele conta, né, a infância dele. Para quem não sabe, o André Luiz é um pseudônimo do médico sanitarista Carlos Chagas. Por que o Chico não colocou Carlos Chagas? Porque na época o Chico, a família do Humberto de Campos, tinha processado o Chico por querendo os direitos autorais dos livros que tinham o nome Humberto de Campos que o Chico havia psicografado. Eles perderam na justiça porque o juiz falou, o homem morreu, não é o Humberto de Campos que está escrevendo. A justiça, porque se a justiça dá os direitos autorais para a família, eles têm que admitir que existe vida após a morte. E aí eles não quiseram dar o braço a torcer. Mas aí o que acontece? O Carlos Chagas chega no Chico e fala, olha, Chico, vamos começar a escrever agora uma série de livros aqui. E aí ele fala, olha,
Vamos escrever. E aí ele fala, o André Luiz fala assim para ele: eu preciso usar um pseudônimo. E aí o Chico fala: não precisa, não tem necessidade. Ele fala: mas eu quero porque eu tô vendo que você tá passando com o Humberto de Campos, com a família do Humberto de Campos. Aí ele fala: vamos pensar no nome. E quem tava dormindo do lado da cama do Chico era o irmão dele, o André Luiz. Aí ele fala: eu vou usar o nome do seu irmão. André Luiz vai ser o meu nome. Então, só para exemplificar, para entender da onde vem Isso eu não sabia. nome. Não sabia? Não. Então, são 13 livros, tá? 13 livros.